do livro 5. Né? Já estamos no livro 5, o último livro do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. E a gente, na semana passada, a gente fez uma avaliação do que era o conteúdo deste livro, né? Então, a gente vai entrar hoje no primeiro roteiro, que é sobre métodos filosóficos e científicos. Vamos filosofar um pouquinho aqui hoje. Então, o objetivo desse roteiro é estabelecer diferença entre método e metodologia, identificar fundamentos e ferramentas dos métodos filosóficos e científicos e esclarecer, à luz do Espiritismo, por que o conhecimento filosófico e o científico são insuficientes e a felicidade. Então, antes de mais nada, é importante a gente dizer, como a gente disse a semana passada, que nós não somos estudiosos de filosofia, nem somos cientistas, né? Então, a gente aqui vai dar uma passada em alguns conceitos que o material apresenta, tentar assimilar o que for possível, digamos assim, mas, fundamentalmente, conectar essas informações com a doutrina espírita, que é o nosso objetivo maior, dentro do contexto da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e tem uma consequência religiosa, a gente andar um pouco ao lado do que ensina a humanidade. E a humanidade, ela passa por conhecimentos filosóficos e ela passa por conhecimentos científicos. Assim a humanidade evolui, assim a humanidade progride. A humanidade progride com a metodologia filosófica, que a gente vai ver aqui, que é a dialética, que houveram os seus representantes lá atrás, antes de Cristo, na Grécia Antiga, né? Os grandes filósofos gregos, que a gente tem notícia de Sócrates, Aristóteles, Platão, que são todos eles representantes dessa metodologia filosófica, do homem questionar, do homem ter uma lógica dialética, de observar, questionar, inquirir, tirar conclusões e criar as teorias baseado em dialética, em convencimento. E a ciência, que é também de observação, mas assentada na Terra, nos postulados da Terra, porque a ciência só fala daquilo que ela pode provar. E ela só pode provar aquilo que ela toca aos olhos. E aí toca a razão. Né? Então, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico, é que leva a humanidade a despertar para o conhecimento. E aí a gente vai trazer o conhecimento da doutrina espírita, que traz a base na Terra com a filosofia e com a ciência, mas que nos liga a Deus no vértice superior desse triângulo de forças, onde a base do triângulo está na Terra, ciência e filosofia em cada um dos vértices, e no vértice superior está a religião. E a religião é algo de fé, é algo que fala da transformação moral do ser. E essa transformação moral do ser é um esforço pedagógico, desde que o mundo é mundo, para que a humanidade avance. Porque a gente vai concluir, à luz do Espiritismo, porque apenas o conhecimento filosófico e científico não são suficientes para nos tornar felizes. Esse aqui é a grande conclusão. Não adianta eu ser um grande filósofo que consigo questionar, ter uma lógica dialética perfeita. Não adianta eu provar por A mais B todos os postulados da ciência se eu não preencher a alma, se a minha alma não transbordar. E é isso que a doutrina espírita e todas as escolas religiosas se esforçam para dizer à humanidade. É
o que vem de dentro é que transforma o homem. Isso é que deslumbra a alma humana e nos coloca diante de uma perspectiva de felicidade futura, né? Então, é um pouco esse o pano de fundo que a gente vai estudar. E aí a gente vai passar por alguns conceitos metodológicos, método, para poder a gente pincelar alguma coisa, né? Método está relacionado à forma de obter conhecimento. O método é como eu obtenho conhecimento. O método de alguma coisa é a forma de estabelecer um determinado comportamento. A metodologia é o conjunto de métodos. Um método é uma coisa, uma metodologia é um conjunto de métodos utilizados em uma pesquisa, um trabalho, em alguma coisa na vida. Eu bater um bolo é o método de bater o bolo, mas preparar um bolo é a metodologia de fazer um bolo. A metodologia de fazer um bolo, ela indica comprar material, separar insumos, ingredientes, bancada, tempo, né? e forno, tudo que eu vou precisar para poder fazer um bolo. Então, eu tenho uma metodologia de preparar um bolo. O método é discutir cada uma dessas coisas. Como é que eu separo o ingrediente, como é que eu bato o bolo, como é que eu coloco na forma. É um pouco isso. E método e metodologia estão muito relacionadas ao conhecimento filosófico e científico, porque é preciso método, é preciso metodologia para a gente chegar à descoberta do conhecimento, né? A metodologia filosófica é de natureza dialética e se fundamenta na experiência. A dialética é aquela questão da lógica, da gente questionar por que isso, por que não aquilo, por que é desse jeito, por que não é daquele jeito. É a lógica dialética socrática, que vem lá dos filósofos gregos, para a gente questionar algumas coisas. A metodologia científica é o estudo sistemático e lógico dos métodos empregados pela ciência no estudo de conhecer os fenômenos que ocorrem na natureza. Eu olho para a natureza e digo, por que a planta é verde? Tem que ter uma resposta por que a planta é verde. Então, a ciência vai comprovar essas questões para poder mostrar à humanidade que é desse jeito, porque é desse jeito. Se eu chegar para você aqui e disser, ô André, quanto é 1 mais 1? 2. Mas por que é 2? A ciência, os cientistas matemáticos, se eu botar ele aqui num quadro, ele vai fazer uma demonstração enorme para comprovar que 1 mais 1 é igual a 2. Mas a gente tem um conhecimento adquirido, porque alguém já descobriu tudo isso para a gente e já nos apresentou. Né? A metodologia científica ela passa por provar alguma coisa. Ela passa por exemplo, alguém algum dia descobriu o fogo, descobriu a água e descobriu um recipiente para botar água no fogo. Então, quando você hoje faz a coisa banal de ferver água, é porque alguém já descobriu um material que fazia a panela, que alguém já descobriu a água, que alguém já descobriu o fogo e descobriu que botando água no fogo, a água ferve. E alguém observando uma tampa de uma panela, em algum tempo já descobriu que a tampa da panela balançava. Desta observação, alguém disse o que é que está por trás disso. E alguém descobriu o que é que estava por trás disso, era o vapor. Que a água, quando ferve, ela se transforma em vapor. E quando o vapor se transforma, ela aumenta a pressão e... Porque alguém descobriu que existe pressão. Alguém descobriu uma panela de pressão, que eu fecho hermeticamente uma panela e os alimentos são cozinhados mais rapidamente, porque não há perda da energia, do trabalho, do vapor. Tudo isso é método científico que a humanidade vai descobrindo. De uma coisa simples, do balançar de uma panela no fogo,
Alguém aplicou isso na formação de um motor a vapor, que deu origem às locomotivas, que deu origem aos motores de combustão. Ou seja, o que hoje a gente conhece passou por uma descoberta científica, que algum cientista, observando as leis naturais, porque ninguém criou a lei que faz a água aquecer e virar vapor. Isso é uma lei de quê? Natural. O que a ciência faz é observar o comportamento da lei, tirar as suas conclusões, provar e criar os seus postulados e teorias. Isso é um método científico de observação. E assim evolui a humanidade. Mas por causa disso eu vou ser mais feliz ou menos feliz? Eu vou aplicar isso e isso vai facilitar a vida da humanidade. Como é que era a vida de um rei na Idade Média? Por certo, todos nós hoje vivemos com muito mais conforto do que vivia um rei da Idade Média. Por quê? Porque a humanidade evoluiu. Como é que o rei Luís XIV, Luís XV vivia nos palácios da França? Sem ar-condicionado, sem água encanada, sem uma bacia sanitária. Como é que era? Dizem, brincando, que aqueles jardins de Versalhes só são tão bonitos por causa do adubo natural de todas as pessoas que viviam no palácio. Olha, a gente não para pensar, porque a gente, quando nasce no mundo, a gente pega o mundo daqui para frente. Maurinho, né, Maurinho? Ô, Maurinho, tu pensa como é que era o mundo antes do celular? Como é que era o mundo antes do celular? Como é que você faz um trabalho hoje na escola de pesquisa? Você pesquisa onde? Internet? E se não tivesse internet, onde é que você pesquisava? E se não tivesse os livros, onde é que você pesquisava? Nas bibliotecas. E se não tivesse as bibliotecas, como é que você sabia? Com os homens das ciências, os homens da lei, que nos contavam. Então, assim o conhecimento se aprofunda. É assim que os métodos são criados. A grande biblioteca de Alexandria era um lugar onde se colocavam os livros, a informação, onde a ciência se encontrava com a humanidade. Então, as pessoas do mundo não tinham acesso a essas informações. A nossa homenagem aos professores, porque são aqueles que pegam este conhecimento que estão nos livros e transmitem para uma sociedade ficar esclarecida. Os professores são reveladores primários? Não. Eles são reveladores terciários, quaternários, porque o professor pega o que tem no livro e replica esse conhecimento. Quem escreveu no livro é revelador primário? Também não, porque quem escreveu o livro vai aprender com a teoria de alguém que o ensinou. E quem o ensinou é pesquisador primário, é revelador. Então, o conhecimento é uma cadeia, onde os cientistas revelam aquilo que, em tese, é descoberta aos olhos do mundo, mas do mundo que a gente está. Porque a revelação primária vem de quem? Vem de Deus. Das leis naturais. Apenas a gente revela
o que está oculto. Estão entendendo? Tantas coisas ainda estão por baixo desse véu que a gente não tem nem noção. Então, uma coisa é a gente revelar, observar e comprovar. Como é que a gente faz isso? Quando a gente tem elementos materiais, instrumentos para provar. Revelação científica. Quando a gente tem apenas a capacidade de observar, perquirir, perguntar por quê, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui. São questionamentos o quê? Filosóficos. E estes questionamentos filosóficos, eles fecham na cabeça de cada um quando ele responde à nossa razão. Mas aquilo que responde à nossa razão pode não responder à razão do outro. É por isso que a gente convive com tantas formas de entender as mesmas coisas. Eu olho para um número 6 que está escrito aqui no chão, entre eu e Sônia. Tem um grande número 6 escrito aqui no chão. Mas ele é 6 se eu estiver olhando daqui para lá. Se Sônia estiver olhando de lá para cá, é 9. E a gente vai passar a vida toda discutindo se é 6 ou se é 9. Mas, na verdade, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, a metodologia e o método diz, se eu olhar da esquerda para a direita, vai aparecer o número 6. Se eu olhar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, vai aparecer o número 9. Eu tenho que revelar a metodologia. Porque se eu não disser a cocada de coco do coqueiro, vai dar problema. Então é isso que a ciência evolui. As ferramentas dos métodos filosóficos e científicos ensinam a distinguir o conhecimento verdadeiro do falso, através de análises específicas e metodológicas. A filosofia tem como ferramenta principal a argumentação. Mas por que isso? Por que não aquilo? A doutrina espírita é em cima disso. A gente vai ler o livro O que é o Espiritismo, começa com um diálogo, com o cético, com o padre, com o religioso. É argumentação filosófica. A filosofia tem como ferramenta principal a argumentação. A ciência, a sistematização a partir da observação do fato. A ciência se assenta no tangível. Um livro chamado Uma Carta de Bezerra de Menezes. É um livro espesso, mas é uma carta que ele escreveu para o irmão dele, dialogando, argumentando por que ele tornou-se espírita. Filosófico, porque o espiritismo acredita no espírito. Você prova o espírito? Ele é abstrato. É como diz aquele cientista, já dissequei muitos corpos e nunca encontrei a alma humana. Ou seja, dissecar o corpo e procurar no corpo a alma humana. Não vai encontrar nunca. Com o conhecimento da ciência de hoje. Por quê? Porque o conhecimento da ciência de hoje não chega ao nível molecular do espírito. Não é? O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista. Achar que tudo isso é obra do homem é materialismo. Oi. Quanto mais eu estudo, olha que eu estou nos períodos iniciais, mais eu creio nessa inteligência divina. Porque quando você vai ver tanta criatura, tem tanta inteligência, para organizar tudo dentro de uma célula, uma função, sabe? Deve ser cristã. A miniaturização das coisas, né? Tudo tem uma função. Tudo se encadeia. Tudo se entrelaça. E quando a gente vai para o mundo filosófico, a gente ouve uma expressão que diz que ninguém arranca uma flor sem ferir uma estrela.
Olha a dimensão disso. Ninguém arranca uma flor sem ferir uma estrela. Ou seja, está tudo conectado. E o que eu faço aqui afeta ali. Então, ninguém diz uma grosseria sem afetar o conjunto da obra. E uma guerra que esteja tão longe não vale a pena. Não nos afeta. Então, quando a gente percebe o conhecimento e que tudo está em Deus, a perspectiva muda e nos faz felizes ou infelizes. Então, esta é a perspectiva. Ninguém vive numa casa, num ambiente de desarmonia e é feliz. Porque você chega em casa e já sente, puxa vida, lá vai eu entrar de novo ali. Lá vai eu entrar de novo ali e aquela criatura expandir o psiquismo que ela carrega. E aquilo dói em mim. Porque aquilo bate em mim. Aquela onda bate em mim. Tem aluno que fala que eu quero ir para casa. Eu tinha mania, quando a gente começa a ser estudioso de uma religião, a gente tem mania de querer ser professor e de dar aula. Então, às vezes, eu passava pela rua e dizia, meu filho, vá para casa. Porque o conceito de casa que a gente tem é uma casa com teto, com parede, abre um chuveiro, sai água, né? Aperta o interruptor, sai luz, né? A faxineira vai lá de vez em quando, limpa a casa, passa um produto que fica cheirosinho, tem comida na mesa, tem geladeira, tem água gelada, tem televisão, tem internet. Então, banheiro limpo, papel, sabonete, shampoo, escova de dente, pasta de dente. A gente tem uma ideia de que casa é este ambiente que todos vivem, né? E que o lar está presente. O lar é o aconchego, é o carinho. Ô, João, como é que você passou o dia? Você está bem? Está precisando de alguma coisa? O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Ou então você chega em casa e faz, ô, meu bem, como é que você está? Como é que foi seu dia? Existe essa empatia, esse carinho, essa cumplicidade no caminhar. Então a gente pensa que a nossa casa e o nosso lar é o modelo de todos. Mas nem tanto, nem tão pouco. Não é? Não é verdade. As pessoas não moram, elas, não sei, elas se escondem no sobrado. As pessoas não têm lar, as pessoas que têm grandes casas bonitas, vazias de aconchego, frias de sentimentos, ou às vezes uma casinha de terra batida, tão cheia de amor, né, que você sente o café, o cheiro do café, o cheiro do cuscuz, do pão torrado, repleto de sentimentos. Então, o que é vá para casa? Né? O que é vá para o seu lar? Por que se descobriu o happy hour? O happy hour tem que ser na rua? Por que a hora feliz é no barzinho? Por que o happy hour não é de manhã? Não é no almoço? Não é no jantar? Não é com a família reunida? Já foi, e a gente tem saudosa lembrança quando o happy hour era com as cadeiras no terraço de casa, ou na porta de casa, na calçada, onde as famílias se reuniam e trocavam confidências, jogavam conversa fora, e as crianças brincavam com muita harmonia. Isso era o happy hour. Hoje o happy hour ele é embalado pelos alcoólicos, porque a gente precisa desse subterfúgio para ser feliz. Né? Então, é um pouco isso que a gente vai descobrindo, que vai se encontrando e vai dizendo, puxa vida, então a vida é essa. Então, o mundo ele está repleto da criação universal, de Deus,
de todas as manifestações contra este materialismo. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias. A gente enxerga apenas uma parte, que é como dizia o apóstolo Paulo: quando eu era criança, eu apenas enxergava uma parte, mas hoje eu que sou adulto, eu já enxergo mais coisas, eu já vejo como adulto. Então, a gente, enquanto crianças espirituais, a gente enxerga muito pouco. Quando a gente vê uma reação de ira, de raiva, de angústia de uma pessoa, quando a gente é criança, a gente enxerga naquela reação uma pessoa agressiva, uma pessoa estúpida e ignorante. Mas quando a gente cresce um pouco, a gente enxerga naquela reação o reflexo de uma dor. Alguém que grita, alguém que sofre, onde tudo aquilo é consequência. Então, em vez de reagir, você espera passar e diz: meu irmão, por que está doendo? O que é que eu posso fazer para aliviar a sua dor? Então, não é normal a pessoa agredir. O normal é a pessoa conviver em harmonia. Agora, se a pessoa é permanentemente agressiva, algo aconteceu que ela desconectou-se com essa realidade. O papel do cristão é trazê-la de volta para esta realidade. É fácil? Não. É rápido? Não. Às vezes é necessário muitas encarnações. Às vezes é necessário a dor, porque ela é reparadora. Mas essa perspectiva, ela é abrangente. É a visão holística de quem olha de cima da montanha. Né? Então, é essa perspectiva, porque a gente enxerga apenas uma parte. A gente não enxerga a dor do outro. A gente não enxerga o que está se passando com a cabeça do outro. E a gente tem muita pressa em sentenciar o que o outro está sentindo. Ah, você está sentindo isso, está sentindo aquilo, por causa disso, por causa daquilo. Quem foi que disse a você que é isso? Não é? A gente não tem essa capacidade de adivinhar o problema de ninguém. Não é isso? Nem de julgar. Os estudos filosóficos e científicos são realizados por métodos adequadamente selecionados para o desenvolvimento de uma pesquisa, estudo ou trabalho, inclusive dos estudos espíritas. Então, os estudos são selecionados para desenvolver uma pesquisa, um estudo ou um trabalho. Vocês já fizeram isso muitas vezes nas suas vidas. Para você desenvolver um trabalho, você junta material, você pesquisa, você define o que vai fazer, e você escreve, você conclui. São métodos filosóficos e científicos. É importante, pois, saber utilizá-los, conceituando-os adequadamente, para que se tenha noção de sua abrangência e das ferramentas que lhe servem de instrumento. Sendo assim, é preciso estabelecer a diferença entre método e metodologia. Um pouco aquilo que a gente já falou aqui, né? Método é a palavra de origem grega, que etimologicamente significa caminho para chegar ao fim. Indica o modo de obter o conhecimento, epistemologia, de acordo com a filosofia. Metodologia é o conjunto dos métodos, de regras ou de etapas a seguir em um processo, pesquisa, estudo, investigação. Então, é um pouco esse conceito que a gente estava falando aqui, né? Na frase que se segue, o autor se refere ao conceito de método, não ao de metodologia. O monitor de um curso espírita teve dificuldade para reunir os alunos para organizar um seminário programado, porque não havia possibilidade de reuni-los fora dos dias regulares das aulas. Resolveu, então, mudar a metodologia, reservando alguns minutos ao final de cada aula semanal para tratar do assunto. Na verdade, a metodologia, que é realizar o seminário, não mudou, permaneceu a mesma. O que mudou foi o método de reunir os alunos. Então, é uma coisa dentro da outra. A metodologia é o conjunto, o método são as particularidades que compõem a metodologia, né? A metodologia filosófica é essencialmente dialética e se fundamenta na experiência. Em sentido amplo, dialética é a arte de discutir, de argumentar. Então, a gente, às vezes, tem muitos filósofos dentro de casa. Manda fazer uma coisa e ele começa a discutir. Por que isso? Por que não aquilo? Por que faz desse jeito? Por que não sei o quê?
Então, são filósofos. É a arte de discutir dialética, porque não cabe na razão do outro. Então, quando não cabe na razão do outro, ele quer contra-argumentar tese, antítese. Então, ele quer contra-argumentar aquilo que você está dizendo. Porque ele quer formular a sua teoria. É a metodologia filosófica. Não é? A metodologia científica é o que ele diz, indagar o que, o como, o porquê de algo, de uma atitude, de um significado, de um acontecimento, conteúdo ou comportamento. Em geral, a dialética apresenta 3 fases: tese, antítese e síntese. Você vai formulando a sua tese, deixa o outro rebater e você sintetiza e conclui. Então, Deus queira que todos esses diálogos dialéticos cheguem a uma conclusão. E acabou. Resumiu a teoria. Acabou a dialética. Dialética deve vir de diálogo, deve vir de diálogo. Então, não acabou. Ah, porque é assim? Porque eu quero e pronto. Acabou a argumentação. Né? A metodologia científica, não. É o estudo sistemático e lógico dos métodos empregados, das pesquisas, das conclusões, assim como da elaboração, hipóteses, fundamentos e validação de resultados. A ciência tem que comprovar, né? Em geral, abrange o conjunto de dados de operações ordenadas para formular conclusões relacionadas a objetivos pré-estabelecidos. O objetivo primordial da metodologia científica é aproximar o homem dos fenômenos da natureza, é descobrir as leis naturais. Esse é o objetivo fundamental da metodologia científica e dos próprios seres humanos, procurando compreender os mecanismos que os governam, que tem muito mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Juntou tudo na frase do poeta. Existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa dialética, a nossa vã filosofia. Né? Daqui que a ciência comprove tudo que está aí, ainda tem muito chão. Né? Métodos filosóficos. Para aprender a pensar, como ensina a arte filosófica, é necessário conhecer, primeiramente, enunciados considerados falsos ou verdadeiros. Porque a filosofia nos convida a pensar. Quando a gente é filósofo, a gente pergunta, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci filho de pais que me deram educação e o outro nasceu numa favela? Onde foi que eu errei? Por que meu vizinho tem a grama verde e a minha é queimadinha? Por que aquele casal é tão feliz? Parece propaganda de margarina, que tinha antigamente, né? Hoje em dia não é mais propaganda, parece uma página do Facebook ou do Instagram. Né? Por que aquele cara vive como se fosse uma página do Instagram? E eu vivo, não consigo postar nada. Porque ele só posta momentos felizes. E eu sei, porque eles são, né? Então é tanto por quê que você precisa estar questionando as coisas. Então a doutrina espírita nos explica muitos eventuais porquês. Né? Se a gente ainda não sabe a resposta, um dia a gente vai descobrir. Porque na lógica de Deus, tudo se encadeia. Né? Então, a filosofia nos ensina a pensar, nos impulsiona ao pensar. É o conhecimento, a busca do homem por ele mesmo. Né? As ferramentas do método filosófico auxiliam a reconhecer se uma proposição é mero palpite, se é uma interpretação pessoal. Aí eu acho que é assim. Ah, não, eu acho que eu vou dar a minha opinião, né? Disseram que era desse jeito. Ou seja, você vai elocubrando para formatar o seu pensamento. Ou se são verdades aceitas universalmente. Ou seja, todo mundo pensa mais ou menos na mesma linha. Às vezes você fala tanto uma mentira que ela torna-se verdade. Né? E quando existem propagadores de mentira, que uma mentira dita muitas vezes torna-se uma verdade. Não, nada. Existe em canto nenhum. É por isso que Jesus alertou há muito tempo: cuidado com
falsos profetas, que são aqueles que pregam uma verdade e começam a enfeitar o maracatu, arrumam milhões de seguidores. Hoje o mundo está como? Antigamente a gente pensava que os falsos profetas eram apenas os religiosos que saíam das igrejas. Hoje em dia o mundo está digitalizado. O mundo está digitalizado. Hoje em dia cada um diz o que quer, onde quer e para quem quer. Então a informação está... Então, o que diz é lei, né? E as pessoas repetem. Então, cuidado com os falsos profetas. Jesus já nos alertou. Quem somos nós aqui para estar dizendo quem é o falso profeta e quem é o verdadeiro? Eu só sei quem é o meu caminho, a minha verdade, a minha referência, o meu guia. Esse é Jesus de Nazaré. É isso que eu sei. Para mim, qualquer outra coisa que esteja caminhada, faz parte do roteiro. Né? Então, outro ponto que se aprende com o uso das ferramentas do método filosófico é que nem sempre é possível chegar a uma conclusão única a respeito do assunto. A gente já viu isso aqui. Às vezes, no núcleo doméstico, não dá para concluir do mesmo jeito. Né? Nem sempre é possível fechar a questão a respeito de algo, aceitando-se, então, conclusões provisórias até que o assunto seja suficientemente analisado e conhecido. Às vezes é preciso que o tempo se encarregue de tornar uma verdade aceita por todo mundo. Né? A gente consegue convencer a humanidade da existência do espírito? Nem sempre é possível fechar a questão a respeito de algo, aceitando-se conclusões provisórias, até que o assunto seja suficientemente analisado e conhecido. Chegará o tempo que o Consolador, os 5 princípios, Deus, existência e imortalidade do Espírito, individualidade e mortalidade do Espírito, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos. São os princípios básicos da doutrina consoladora. Não dá para convencer todo mundo sobre isso. Mas o assunto seja suficientemente analisado e conhecido. Chegará o tempo que isto fará parte da humanidade, em todo credo e em toda filosofia. Então, esta verdade que está presente nas leis de quê? Da natureza, chegará às evidências de todos. Porque a ciência terá instrumentos para comprovar. Porque hoje a ciência não tem instrumento para comprovar. Galileu Galilei ia ser jogado na fogueira porque, observando com um instrumento, o telescópio, antes de ter telescópio, como é que ele ia observar? Como é que ele ia observar sem telescópio? Ele primeiro teve que criar um instrumento para depois poder observar. Como é que alguém ia descobrir uma célula sem microscópio? Então, primeiro a ciência vai descobrindo as coisas. E depois as leis são reveladas, porque a gente tem instrumentos para aferir e para medir. Galileu Galilei ia para a fogueira porque ele diziam que era a Terra que era o centro do universo. Copérnico dizia, não, quem é o centro do universo é o Sol. A Terra gira em torno. A Igreja disse que era heresia. Tribunais da Inquisição. Quando você contrariava as leis de Deus, você era o quê? Herege. Fogueira, banimento, morte, e por aí vai. Né? Então Galileu, não, é o contrário. Não, você vai ser condenado. Não, mas que gira, gira. Porque é a observação. Né? E depois a ciência comprova. Aos poucos a gente vai descobrindo as coisas, porque a gente consegue ter instrumentos, até essa verdade se torna suficientemente analisada e conhecida. Hoje em dia ninguém vai discutir isso.
Mas há 500 anos atrás se discutia. Não é verdade? Mas você tem dúvida? É a lógica dialética. É a lógica dialética. É aquela história. A gente hoje ainda não é espírito imperfeito. Perfeito. A gente já sabe disso. Então, nós estamos aqui ou resgatando ou provando alguma coisa. Se cometemos muitas atrocidades, se cometeram muitas atrocidades no passado, e nós ainda não concluímos a caminhada, é porque nós nos atrasamos na caminhada. Logo, nós participamos disso. Ou seja, é a lógica dialética. Né? Todo homem é imortal. João é homem. Logo, João é imortal. Você dá uma sentença, dá outra sentença e você conclui a partir dessas lógicas. É a dialética. Quer dizer, você vai formatando aquele pensamento. A humanidade cometeu muitas atrocidades. A humanidade progride sempre. Hoje, eu ainda não estou evoluído. Logo, eu também cometi atrocidades. Ou seja, a gente vai formatando as lógicas, né? Trabalhadores de açúcar. O que a gente fazia antigamente? Sei. Tirava comida de alguém. Veja, não dá para a gente fechar, mas há indícios de que se hoje a gente está comprometido em ajudar, é porque, pelos mecanismos da lei, não é preciso apenas se arrepender. Se arrepender é um caminho do Código Penal da vida futura. A gente se arrepende, a gente expia e a gente repara. Então, se arrepender é a gente concluir que está equivocado. Expiar é a gente sofrer porque errou. Mas isso não é suficiente. Ainda é preciso reparar. Reparar é você fazer por aqueles que você feriu. Só assim você conclui o ciclo da pena da vida futura, do expurgo do espírito. Então, se eu ferir, eu, digamos assim, me penitencio, eu me confesso diante do meu ferimento com a lei, né? Mas eu sofro, eu expio, eu me arrependo porque errei, eu sofro porque errei, eu me culpo, eu me penitencio. A gente se enganou na Idade Média muito tempo, porque a gente achava que podia chegar para um homem e ele dizer: você está perdoado. Reze não sei quantas Ave-Marias, ande com o escapulário, que os seus pecados estão perdoados. A gente se enganou ao longo de nossa história, porque a gente acreditou que era assim. Quando a gente chegou no mundo espiritual e a gente respondeu à lei, comprovou pelas leis, disse: oi, eu não estava perdoado? E por que eu estou sofrendo? Aí a gente vai procurar quem nos perdoou para reclamar que ele nos perdoou. Aí chega lá e fala: e o senhor não era o cara? Por que eu estou sofrendo aqui? Ele faz: e olha para mim, eu também não estou sofrendo? Eu não estou sofrendo também? Vamos se juntar, eu e tu? Quem é o grande culpado de tudo isso? Quem é o grande culpado de tudo isso? Jesus de Nazaré. Porque ele enganou a mim, que enganei a você. E até hoje,
Jesus está o quê? Sendo perseguido. Fechou, meus irmãos. Disse que professor, a missão é porque desencaminhou muita gente. Então não tem a pena não dos professores. Quando você vê o lá gritando, que a pessoa lá deslocou isso aqui, tanto deslocou o maxilar. Então, meus irmãos, a lógica é essa. Na Idade Média, a gente fazia isso. De que lado a gente estava? Não interessa. Talvez a gente não tivesse ainda com a certeza do que a gente tem hoje. Né? Às vezes, quando a gente achava pouco esse perdão, a gente criou uma coisa chamada tribunais das indulgências. A gente dava terra, dava dinheiro, dava um bocado de coisa para poder conquistar os perdões pontuais ou definitivos. Tem até um nomezinho na igreja. Então, você podia ter um banimento eterno. Ou seja, eu dei uma propriedade. Aí, esta propriedade, meu banimento eterno. Aqui e no céu. Porque já se desenterrou muito defunto. Porque se achava que aquele defunto estava condenado e que ia sofrer no mundo espiritual. Então já se tirou muito defunto das covas para queimar o defunto, para que a alma não sofresse, para ele sofrer a penitência. Nós participamos de tudo isso. Então isso tudo que a gente está vendo hoje é consequência de tudo que foi vivido. As Inquisições vieram do século XII ao século XV na França, depois se expandiu na Espanha, em Portugal, chegou até o século XVIII. Chegou até um dia desse. Então, meus irmãos, é o conjunto da obra que está por aí. Né? Então, vamos para frente. Se para a filosofia e a ciência a elucidação de uma dúvida é o elemento-chave na busca da verdade, procura-se sempre fugir da ambiguidade que produz confusão de ideias ou interpretações equivocadas. A gente precisa fugir da ambiguidade das informações conflitantes, né, para chegar a alguma conclusão. Podemos ter 3 objetivos principais no estudo da verdade. Um é descobri-la quando a buscamos, outro, demonstrá-la quando a possuímos, e o último, discerni-la do falso quando a examinamos. Dizia Blaise Pascal, filósofo religioso, físico e matemático francês, e um dos espíritos da codificação. Ou seja, essa turma nos ajudou a pensar até hoje. Né? Temos 3 objetivos no estudo da verdade. Descobrir a verdade quando a buscamos, demonstrá-la quando a possuímos e discerni-la do falso quando a examinamos. Você já descobriu a verdade? Então, demonstre que você possui. Como é que você demonstra que possui uma verdade que você conquistou? Fazendo. Fazendo. Não tem outro caminho. Se transformando. Sendo você o exemplo da transformação. Né? Em filosofia, a busca pela verdade se faz principalmente por meio da argumentação, que deve ser antecipada pela indagação e seguida pela reflexão. Ou seja, a argumentação, antes a indagação, primeiro você pergunta, depois você explica e em seguida você conclui com a reflexão. É o caminho da filosofia, né? Da argumentação filosófica. Né? Como a base da filosofia é a experiência e a realidade, os seus métodos partem naturalmente do senso comum, o bom senso, que é o conhecimento originado da vivência partilhada pelos indivíduos de uma comunidade. Dentro desta ordem de ideias, Kardec analisa a união do espiritismo com as ciências filosóficas nos parece realmente de magna necessidade para a felicidade humana e para o progresso moral, intelectual e religioso da sociedade moderna. Kardec já junta isso. Só o espiritismo com as ciências filosóficas é bom. Por quê? Porque ele nos apresenta a felicidade humana e o progresso moral, intelectual e religioso da sociedade moderna. Ele proporciona esse conhecimento e essa informação. Cabe à ciência estudar-lhe o alcance e coordenar os princípios gerais, consoante essa nova ordem de fenômenos mediúnicos. A ciência vai descobrir a alma, vai provar a alma, cabe à ciência comprovar.
com o tempo e quando tiver instrumentos para isso, né? A filosofia, ao contrário, tem tudo a ganhar ao considerar seriamente os fatos do Espiritismo. Primeiro, porque estes são a sanção solene de seu ensinamento moral, e depois, porque tais fatos provarão aos mais endurecidos o alcance fatal de seu mau comportamento. Mas, por mais importante que seja esta justificação positiva de suas máximas, o estudo aprofundado das consequências que se deduzem da constatação da existência sensível da alma no estado não encarnado servir-lhe-á em seguida para determinar os elementos constitutivos da alma, sua origem, seus destinos, e para estabelecer a lei moral e a do progresso anímico sob bases certas e inabaláveis. Ou seja, a filosofia questiona, pensa, reflete, a ciência comprova. Então, é sempre essas duas bases que a gente vai chegar no caminho que o Espiritismo nos apresenta, né? As principais ferramentas do método filosófico são a observação, relaciona evidências, a leitura para a aquisição de informações, as indagações, definidoras de caminhos ou de possibilidades, a interpretação, reflexão de ideias, a conclusão e a publicação de resultados. São elementos que fornecem a base para a construção do argumento, o cerne da dialética ou do debate filosófico. Os passos são leitura, indagação, interpretação, conclusão e publicação de resultados. É o caminho por onde o conhecimento adquire forma, né? Aí eu trago o exemplo desse método filosófico, o nosso Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos não é apenas a pedra angular sobre a qual se ergue a doutrina espírita, mas também é o tratado de robusta estrutura para orientar a economia, a sociologia, a psicologia, a embriologia, a ética, então desvairadas, elucidando a antropologia, a biologia, a fé, cujos fenômenos fundamentos necessitavam da pré-existência e sobrevivência do ser inteligência, que o Espiritismo comprovou e tornou acessível a todo examinador consciente e responsável. Viana de Carvalho. Ou seja, a ciência e a filosofia humana precisava do Espiritismo comprovar a existência da alma para fechar muito de seus postulados. É o que Kardec nos coloca no Livro dos Espíritos, né? Por que foi método filosófico? Ele diz, revelação de uma nova lei que a mim mesmo prometi aprofundar. Ele viu e disse, eu vou pesquisar. Avaliou o conteúdo dos cadernos que recebeu, encontrou lacunas e preparou novas perguntas. As reuniões mediúnicas tornaram esse caráter de seriedade e mais de 10 médiuns diferentes se prestaram a esse trabalho. Metodologia. Método. Começou a estruturar uma metodologia juntando vários métodos para formatar uma doutrina, né? Kardec foi chamado por Camille Flammarion de o bom senso encarnado. Observava, comparava, deduzia as consequências dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. É o que a gente acabou de estudar sobre o método filosófico. Foi o que Kardec aplicou na formatação de nossa doutrina espírita. Ok, meus irmãos? Método científico, rapidamente. Para a ciência é fundamental evitar interpretações equivocadas. Estabelece, então, um conjunto de regras racionais ou métodos que ajudem a classificar, registrar e interpretar fatos. Trata-se de princípio que garante a economia de tempo e transmissão racional do saber, independentemente de sua natureza ou tipo. Todo método científico apresenta etapas racionais bem definidas. O método científico é um conjunto de regras básicas para desenvolver uma experiência, a fim de produzir novo conhecimento, bem como corrigir e integrar conhecimentos pré-existentes. Muitas vezes um espírito começa um estudo, desencarna e volta para concluir o estudo. Pega daquele ponto e segue, porque ele é cientista. Ele deixou naquele ponto, ele vem, encarna e volta e dá sequência de onde ele parou. Ou fica lá no mundo espiritual inspirando quem está tocando. Porque a ciência precisa avançar, revelando as leis naturais, né? Na maioria das disciplinas científicas, consiste em juntar evidências observáveis empíricas, ou seja, baseadas apenas na experiência, e mensuráveis e as analisar com o uso da lógica,
para muitos autores, o método científico nada mais é do que a lógica aplicada à ciência. Para a ciência, o método caracteriza as regras utilizadas para desenvolver uma pesquisa ou experimento. Os pesquisadores primeiro definem proposições lógicas ou suposições, procurando explicar a ocorrência de certos fenômenos e observações subsequentes. A partir deste ponto, desenvolvem experimentos que testam as proposições e hipóteses. Se confirmadas, anunciam leis, teorias ou princípios que, integrados em uma estrutura coerente do conhecimento, são aceitos pelos comitês científicos como novo paradigma, modelo ou padrão. Observa, vê o que é que está acontecendo, comprova, prova, submete, confirmam, torna-se lei. Exemplo, gratidão aos cientistas. Conforme os relatos históricos, Newton, ao observar uma maçã cair de uma árvore, uma maçã caiu de uma árvore, ele ficou olhando, por que a maçã caiu de uma árvore? Outra pessoa ia lá e comia. Nunca perguntou por que a maçã caiu. Mas Newton, que era cientista, Isaac Newton era cientista, olhou, concluiu que se a fruta e todos os outros corpos são atraídos pela Terra, olha a perspectiva dele, se ela não caiu, ela foi atraída. A maçã estava lá e ela foi atraída pela Terra, sem que tenha qualquer velocidade inicial. A Terra deveria ser uma força de atração que as obrigasse a cair em sua direção. Publicada em 1687 pelo senhor Isaac Newton, a lei da gravitação universal foi um divisor de águas na ciência. Ela não só explicou a órbita dos planetas, a maçã explicou a órbita dos planetas, como também forneceu a base para a compreensão moderna da física e do universo. Newton propôs que todos os objetos do universo atraem uns aos outros, com uma força que depende de suas massas e da distância entre eles. Essa ideia revolucionária sugeriu que o movimento dos corpos celestes e os objetos da Terra poderiam ser explicados pelas mesmas leis. Tanto no macro como no micro, as leis são as mesmas e são as leis de Deus. Isso é um cientista que apresenta o conhecimento, explica e revela as leis naturais. Né? Em 1928, um acontecimento fortuito no laboratório de Alexander Fleming marcou o início de uma nova era na medicina, a era dos antibióticos. Enquanto estudava a bactéria Staphylococcus, Fleming notou que um fungo, o Penicillium notatum, havia contaminado uma das suas culturas e estava exterminando as bactérias ao seu redor. Ou seja, um fungo criou anticorpos para combater as bactérias. Este momento marcou o nascimento da penicilina, o primeiro antibiótico do mundo. A descoberta da penicilina deu ideia à busca por outros antibióticos, abrindo caminho para tratar uma ampla gama de infecções e salvar inúmeras vidas. A era dos antibióticos é, sem dúvida, uma das maiores conquistas da medicina moderna. Daqui a pouco, a medicina vai descobrir o que é que um pensamento de paz e de harmonia faz no seu corpo. De paz, de harmonia faz no seu corpo. Você, quando estuda psicologia, psiquiatria, você já descobre o que os medicamentos podem fazer nos neurotransmissores, bloquear uma determinada enzima que provoca uma determinada sensação de depressão, de angústia, de estresse, de ansiedade no organismo. A ciência descobriu os bloqueadores, que vão lá na química e na fisiologia do corpo humano e bloqueiam isso. Mas isso é a casca. A ciência do futuro, a ciência do espírito, vai chegar e vai descobrir quem é que provoca. É a alma, é o perispírito que está conectado. E que o pensamento alinhado bloqueia. Não precisa do remédio de fora para dentro, se você tem o remédio de dentro para fora. Oi. Chegará. Chegará. Está em toda parte. Chegará. Está lembrado que a gente viu que os médicos falaram, as coisas chegam. Quando as conclusões não chegam naquele tempo, um dia chegam. Chegará. Porque está em toda parte. É a transição. É natural. Vai chegar. Vai faltar o instrumento de medir. Mas você já faz uma ressonância magnética e já vê brilhar determinadas regiões do cérebro. Mas você vê sangue. Você não vê fluido vital. Você não vê energia.
Você não vê transfusão fluídica num passe, mas você vai chegar a medir. A gente vai chegar lá. Eu não sei se é na minha geração, encarnado. Pode ser que na de... vai chegar, né? A energia nuclear, aí eu trago o outro lado. A energia nuclear, desde a sua concepção na metade do século XX, apresentou-se como uma fonte de energia de alta capacidade e baixa emissão de carbono. Contudo, os acidentes nucleares e debates sobre o descarte de resíduos radioativos levantam questões éticas importantes, os riscos associados aos acidentes nucleares, como o de Chernobyl e Fukushima, e o problema ainda não solucionado do armazenamento de resíduos radioativos de longa vida exige uma reflexão profunda sobre a ética e a sustentabilidade da energia nuclear, assim como a fusão nuclear, que compõe a bomba atômica, as ogivas nucleares. Então, a questão ética por trás da descoberta da ciência é enorme, porque pode acabar com o mundo, se não souberem usar eticamente, corretamente, da melhor forma possível. Então, conclusão, o conhecimento científico e tecnológico no mundo atual é imenso. As bibliotecas do planeta estão repletas de publicações que dissertam sobre as últimas conquistas dos diferentes campos do conhecimento humano. Estruturas subatômicas, possibilidades da física, sobretudo quântica, as incríveis e intrincadas dimensões da mente humana, o valor dos chips, do silício, a impressionante noção sobre o universo paralelo, as 1000 possibilidades que resultam na descifração de códigos genéticos, não só do homem, mas de todos os seres da criação, etc. Vemos assim que a existência atual é definida pelos acordos emitidos pela ciência, que promete melhoria na qualidade de vida, a cura de doenças, busca por uma sociedade mais civilizada e feliz. Enfim, entretanto, ainda que pesem os significativos progressos intelectuais, nos defrontamos com a realidade de dor e sofrimento do ser da humanidade. Em tal fato, indica que o conhecimento humano, por si só, não é suficiente para produzir felicidade nem garantir a paz. Fica óbvio que não basta o homem conhecer pura e simplesmente. Ele precisa enriquecer-se de valores morais que o tornam mais espiritualizado e o transformam em pessoa de bem. Dessa forma, é possível imaginar que a felicidade do futuro habitante do planeta Terra dependerá não só do conhecimento, mas também do aperfeiçoamento moral, condição que facilita a aliança entre a ciência e a religião, como enfatiza Allan Kardec. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo hão de receber o seu complemento, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, ciência e religião, apoiando-se uma na outra, marcharão combinadas e se prestarão mútuo concurso. Né? E, para concluir, eu vou trazer aqui para vocês a questão 793 do Livro dos Espíritos. Por que indícios se pode conhecer uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens e até os reis, como a gente falou aqui, né? Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Quando pudermos dizer a um irmão, vá para casa, vá para o seu lar, e todos tenham casa, e todos tenham lar. Até então, seremos apenas povos esclarecidos, que temos percorrido a primeira fase da civilização. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, que desaparecerão
todos com progresso moral. Somente pode considerar-se uma nação mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista menor número de desgraçados. Enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Só falta isso. Ainda ontem eu conversava com um espírito na reunião mediúnica, um espírito que conviveu com o Cristo nos primeiros dias, foi devorada pelos leões dos circos romanos. E no final eu perguntava, ela dizia que ainda vai demorar um pouco esse processo de dificuldade que a gente está passando. Aí eu fiquei rindo, quando você diz aí do mundo espiritual que vai demorar um pouco, a gente fica preocupado, né? Porque ela fez, os nossos tempos são diferentes. Aí eu disse, ela disse, quantos espíritos encarnados tem? Aí eu disse, mais ou menos 8 bilhões. Ela fez, depende de 8 bilhões. É o que a gente acabou de estudar. Quando é que a gente vai ser uma civilização? Quando acontecer tudo isso. Então, é um processo de transição que nós estamos mergulhados, que a velocidade é a regeneração de cada um. Né? Então, tá aí, meus irmãos, o estudo da manhã de hoje. Eu gostei do estudo, eu estava preocupado porque poderia ser um estudo mais denso, mais robusto, mas a gente acabou conversando e, graças a Deus, a gente vai entendendo o papel do espiritismo nesses estudos filosóficos, nesses métodos filosóficos e científicos. Que Jesus nos abençoe e fiquemos com ele sempre.